Passados 37 anos, o mistério de Andy Gibb foi finalmente resolvido. E é pior do que pensávamos. Andy Gibb nasceu Andrew Roy Gibb a 5 de março de 1958, em Manchester, Inglaterra. Era o mais novo dos irmãos Gibb, uma família cujo nome é sinônimo do sucesso fenomenal de The Big Bang Theory. Ao contrário dos seus irmãos mais velhos, Barry, Robin e Morris, Andy não fazia parte da formação original da série, mas estava destinado a deixar a sua marca na indústria musical. A sua infância foi dividida entre a Inglaterra e a Austrália, para onde a família Gibb regressou em meados da década de 1960. Esta mudança moldou as primeiras experiências de Andy, com foco nas culturas britânica e australiana, e forneceu a base para o seu percurso artístico. Desde jovem que Andy demonstrou um talento natural para a música. O seu charme juvenil, carisma natural e voz calorosa prenunciavam a estrela que se tornaria. A carreira musical profissional de Andy arrancou em meados da década de 1970, não só devido ao seu talento inato, mas também graças à orientação e ao gênio na composição dos seus irmãos. O seu álbum de estreia, Flowing Rivers, lançado em 1977, deu origem a 2 êxitos número 1 nos Estados Unidos. Eu só quero ser o teu tudo, e o amor é mais forte que a água. Estes êxitos foram mais do que apenas êxitos no topo das tabelas. Eram hinos pop contagiantes e sinceros que captaram o espírito romântico da época e renderam a Andy milhões de fãs em todo o mundo. A sua capacidade de transmitir emoções genuínas através de um falsete cristalino e suave, e de uma interpretação sincera, consagraram-no como uma das vozes mais marcantes do final da década de 1970. Em 1978, Andy atingiu novos patamares com o seu segundo álbum, Shadow Dancing. A faixa título tornou-se o seu terceiro single número 1 nos Estados Unidos, um feito excepcional que o colocou no grupo restrito de artistas da história da música pop. Tornou-se subitamente um ídolo adolescente, não só pela sua música, mas também pela sua beleza estonteante e personalidade encantadora. A ascensão meteórica de Andy à vida adulta foi marcada por aparições de destaque na TV, incluindo participações especiais em programas como Solid Gold e The Love Boat, e até uma temporada como co-apresentador da série americana Solid Gold. Teve também relações amorosas com mulheres famosas da época, como a estrela de Dallas, Victoria Principal, o que alimentou ainda mais a curiosidade do público pela sua vida pessoal. Só em 1987 é que Andy Gibb, que lutava há algum tempo contra o abuso de substâncias, entrou noutro programa de reabilitação. Esta não foi a sua primeira tentativa, uma vez que Gibb tinha enfrentado grande parte do seu vício na vida adulta, enquanto experimentava inúmeras interrupções na sua vida pessoal e na sua promissora carreira musical. Apesar dos desafios, este período foi para ele um momento de otimismo cauteloso. Gibb acreditava genuinamente que estava finalmente a superar os seus hábitos destrutivos. Sentia uma renovada sensação de validação e clareza. Anunciou um novo começo, não só pessoal, mas também profissional, e começou a planear ativamente o seu regresso à indústria musical, visando recuperar o sucesso que antes parecia quase garantido. O seu foco era agora garantir um contrato discográfico que lhe permitisse lançar um novo álbum em 1988, sinalizando um possível regresso após anos de produção insuficiente e desentendimentos públicos. Em junho de 1987, Gibb regressou ao estúdio de gravação com um misto de expectativa e cautelosa animação, plenamente consciente de que esta poderia ser a sua última oportunidade de consolidar a sua lenda no mundo da música. Durante estas sessões, gravou 4 novas canções, imprimindo-lhes as suas emoções, experiências e sensibilidade artística. Uma delas era uma poderosa canção chamada Man on Fire, que captava a intensidade da sua turbulência interior e a sua determinação em superá-la. Embora Gibb não tenha vivido para ver o seu lançamento oficial, Man on Fire foi lançada póstumamente em 1991 como parte de uma antologia da Apollo Records, oferecendo aos fãs um vislumbre preciso de uma carreira talvez revitalizada. Outra faixa destas sessões, Arrow Through the Heart, tornou-se historicamente significativa por ser a última canção que Gibb gravou. Esta canção,
que carrega um profundo peso emocional e um lirismo comovente. Foi posteriormente gravada para um episódio da aclamada série Behind the Music, do canal VH1. O seu lançamento definitivo ocorreu décadas mais tarde, em novembro de 2010, na caixa de 4 discos Mythology, da Bejer, permitindo aos ouvintes conectarem-se com o capítulo final da viagem musical de Andy Gibb. Estas faixas não foram trabalhos a solo. Foram obras profundas e colaborativas, escritas com os seus irmãos Barry e Maurice Gibb. Os 3 irmãos partilhavam um laço musical único desde a infância, e a colaboração aqui foi tanto um testemunho da sua relação familiar renovada, como uma lembrança da confiança e da sinergia criativa que cultivaram juntos ao longo dos anos. As canções foram inicialmente gravadas como demos com o engenheiro de som Scott Glazel, cuja perícia técnica permitiu preservar as nuances emocionais e a qualidade crua das performances de Gibb. Estas demos acabaram por chegar a Clive Banks, um executivo da filial britânica da Island Records, que reconheceu o potencial na arte renovada de Gibb. Embora Andy Gibb nunca tenha assinado um contrato discográfico durante este período, a Island Records tinha planos concretos para lançar a sua música, como single na primavera na Europa, seguido de outro single no verão, com o álbum completo a seguir. Este plano estratégico minou a percepção da indústria sobre a sua viabilidade comercial e demonstrou a possibilidade de um regresso triunfal, uma possibilidade que, tragicamente, Gibb não concretizaria. Entre as impressionantes contribuições de Andy Gibb para a música pop, destacam-se vários êxitos inesquecíveis que garantiram o seu lugar na história da música. Para além dos seus êxitos anteriores, outros êxitos no Top 10 incluíram a poderosa, romântica e vibrante Love, uma canção composta por Barry Gibb que misturava na perfeição elementos de soft rock e disco, conquistando profundamente os seus fãs. Houve ainda a fervorosa e apaixonada Desire, uma canção que demonstrava a capacidade de Andy para infundir emoção em cada nota, e Our Love, Don't Throw It All Away, uma balada ligeira que se tornou um hino para os apaixonados. Estas canções consolidaram a reputação de Andy não só como ídolo adolescente, mas também como artista, capaz de transmitir tanto a alegria como a dor do amor através da sua música. O seu talento não passou despercebido pela indústria. Na cerimônia dos Grammy Awards do século XX, as conquistas musicais de Andy foram formalmente reconhecidas com 2 nomeações para os Grammy, um feito impressionante para um artista tão jovem na época. Estas nomeações colocaram-no ao lado de alguns dos artistas mais celebrados do final da década de 1970, confirmando que o seu trabalho artístico não era apenas um produto do seu famoso apelido, mas um testemunho do seu próprio talento e carisma. Em relação aos prêmios Grammy, Andy recebeu ainda 2 nomeações para os American Music Award, um testemunho da sua imensa popularidade junto do público e da crítica nos Estados Unidos. O apelo de Andy ia muito além da sua voz e melodias. Era também admirado pelo seu charme físico e aparência jovial. Anos mais tarde, seria incluído na lista dos 100 artistas mais sexy da VH. Um reconhecimento que reforça o seu estatuto de galã, cuja presença magnética era tão poderosa em palco como nas fotografias. Apesar da sua enorme popularidade nos Estados Unidos, Andy não conseguiu o mesmo sucesso na sua terra natal, a Holanda. No Reino Unido, conseguiu apenas um sucesso no Top 10 e um relacionamento amoroso bem-sucedido. Esta discrepância entre os 2 países evidenciou os desafios de uma carreira internacional, mesmo para alguém com um enorme talento e uma família de destaque. Infelizmente, a vida de Andy tomou um rumo sombrio na década de 1980. A necessidade de felicidade, aliada a inseguranças pessoais e às exigências insuficientes da indústria do entretenimento, levou-o a um caminho autodestrutivo. Tornou-se cada vez mais inadequado, falhando frequentemente em corresponder às expectativas, compromissos e obrigações profissionais. A sua carreira tumultuosa começou quando se afundou no uso de drogas, no abuso de álcool e em relacionamentos instáveis. Esta dolorosa demissão não só destruiu a sua reputação profissional, como também as suas relações pessoais. As consequências foram rápidas e severas. Andy foi dispensado de produções de teatro musical de grande impacto, como Os Piratas de Penzance e José e o fantástico Manto Technicolor, ambas com grande potencial para impulsionar a sua carreira, para lá das tabelas de sucesso. Em 1981,
Foi também despedido do cargo de co-apresentador do popular programa musical Solid Gold, função que lhe rendia diariamente milhões de espectadores. Estas perdas afetaram a sua carreira. Durante este período turbulento, a saúde mental e emocional de Andy começou a deteriorar-se. A combinação de reveses na carreira, abuso de substâncias e turbulência interior mergulhou-o numa profunda depressão. Também enfrentava problemas financeiros. Em 1987, após anos de más decisões e dívidas crescentes, declarou falência. Estas perdas públicas e financeiras revelaram as consequências dolorosas de uma vida outrora destinada a um sucesso ilimitado. O caminho que impulsionou Andy Gibb foi agora minguado por uma realidade dolorosa. Um jovem com dons extraordinários, humilhado pelas pressões e ameaças vindas de todo o mundo que antes o impulsionavam, foi derrubado. A vida pessoal de Andy Gibb começou no passado dia 11 de julho de 1976. Com apenas 18 anos, casou com Kim Reader, uma australiana, com quem estava a passar uma temporada em Sydney. Na altura, a carreira musical de Andy ainda estava nos seus primeiros tempos, e o casamento foi motivado pelos desafios da juventude, da distância e pelas pressões de uma carreira de sucesso. A sua relação, embora inicialmente entusiasmada, rapidamente se tornou tensa, devido ao crescente prestígio de Andy, ao aumento das responsabilidades no trabalho e às frequentes discussões causadas pela ascensão da sua carreira. Menos de 2 anos depois, as diferenças do casal tornaram-se insuperáveis, levando ao casamento a 15 de janeiro de 1978. Contudo, a história dela não terminou com a anulação legal do casamento. Apenas 10 dias após o casamento, a 25 de janeiro de 1978, Kim deu à luz a sua filha Peta em Sydney, na Austrália, como presente de aniversário. A coincidência de datas fez com que Andy, agora um entusiasta das atividades ao ar livre, não pudesse celebrar o seu aniversário. Apesar da enorme alegria que uma criança pode trazer, a ligação de Andy à Peta duraria uma vida inteira. Os relatos indicam que só se encontrou com a organização uma vez, durante uma breve visita à Austrália, em 1981. Este único encontro foi agridoce, repleto de curiosidade e emoção, mas que, infelizmente, não resultou numa relação progressiva entre pai e filha. Peta cresceu com a mãe na Austrália, a quem tratava por Peta Jotia, Reader Gibb, representando ambos os lados da duquesa da sua família. Já adulta, desenvolveu um profundo amor pelos animais, em particular pelos Staffordshire Bull Terrier, e tornou-se uma criadora respeitada na comunidade equestre australiana. O seu conhecimento científico e a sua importância para os cavalos levaram-na a trabalhar com um criador de cavalos de exposição na Nova Zelândia, onde ganhou reputação pela sua perícia e práticas éticas de criação. Na sua vida pessoal, Peta encontrou a felicidade ao casar com Matt Weber, em janeiro de 2008, marcando o início de um novo capítulo bem longe da honra e da turbulência da vida do pai. Entretanto, em janeiro de 1981, durante uma participação especial no John Davidson Show, a vida de Andy ainda estava a trilhar um caminho romântico. Foi aí que conheceu Victoria Principal, a glamourosa atriz conhecida pelo seu papel de Pamela Barnes Ewing na série de sucesso Dallas. Os seus encontros despertaram uma conexão imediata. 2 subchefes atraentes e influentes, unidos pelo seu charme e carisma em comum. O casal cedo iniciou uma relação romântica que cativaria a imprensa, transformando os mundos da música e da televisão numa história de amor amplamente divulgada. Durante décadas, os fãs de Andy Gibb, o irmão mais novo dos lendários Bee Gees, ficaram com uma terrível pergunta que pairava no ar, como uma canção inacabada. O que lhe aconteceu realmente? A sua morte súbita em março de 1988, poucos dias após o seu 30º aniversário, deixou muitos a pensar no que realmente lhe aconteceu. O seu aniversário chocou o mundo da música. A explicação oficial foi uma lesão cardíaca, uma tragédia estranha para alguém tão jovem. Mas as contradições, as especulações e os rumores nunca cessaram verdadeiramente. Alguns acreditavam que era simplesmente o resultado de décadas de vida difícil. Outros pensavam que era algo mais acentuado, mais complexo e mais doloroso do que o público tinha retratado. Durante anos, amigos, familiares e fãs fervorosos só puderam juntar fragmentos da verdade a partir de entrevistas, memórias e elogios ocasionais.
O mistério deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser uma mancha na história da cultura pop. Andy era uma estrela em ascensão, com êxitos como I Just Wanna Be Your Everything e Shadow Dancing no final da década de 1970, e o seu declínio pareceu-lhe repentino e doloroso. Após o seu falecimento, houve um silêncio respeitoso por parte daqueles que lhe eram mais próximos, como se algumas verdades fossem demasiado dolorosas para serem ditas em voz alta. Embora os seus irmãos mais velhos, Barry, Robin e Morris, comentassem por vezes as suas peculiaridades, escolhiam frequentemente as palavras com cuidado, deixando lacunas lendárias na narrativa. Durante muitos anos, a versão oficial foi a de que Andy simplesmente se tinha perdido e não conseguira voltar. Mas as pessoas próximas concluíram que havia muito mais por detrás do seu declínio do que qualquer pessoa gostaria de saber. Depois, 37 anos mais tarde, uma combinação de declarações pessoais, cartas privadas e entrevistas, há muito suprimidas, começou a lançar luz sobre a realidade dos últimos anos de Andy Gibbs. Antigos colegas, amigos e até profissionais médicos que o trataram começaram a manifestar-se, quebrando um silêncio que tinham mantido por paixão e dor. O que se revelou não foi o desfecho trágico e agradável que os fãs tanto imaginaram. Foi uma verdade muito mais complexa, rara e dolorosa. Os seus problemas de saúde, outrora atribuídos a anos de abuso de substâncias, eram muito mais complicados, envolvendo não só traumas passados, mas também questões emocionais e de saúde mental profundas, que tinham sido incompreendidas ou ignoradas numa época em que tais problemas carregavam um forte estigma. Talvez o mais chocante tenha sido a explicação de quão perto Andy esteve de um regresso completo, não só profissionalmente, mas também na sua saúde e felicidade pessoal. Houve momentos, nos anos que antecederam a sua morte, em que estava sóbrio, a compor novas músicas e a falar com entusiasmo sobre o futuro. Mas estes momentos eram frágeis, facilmente destruídos pela solidão, pela pressão de viver à sombra do seu famoso irmão e pela mágoa não resolvida de relações que acabaram mal. O segredo não era um acontecimento isolado ou uma surpresa sinistra. Era o culminar de anos de dor silenciosa, diagnósticos errados e feridas emocionais que nunca cicatrizaram completamente. Quando a história completa finalmente veio à tona, era pior do que os fãs tinham imaginado. Não por causa de escândalos ou segredos salafistas, mas porque mostraram o quão imediata teria sido a morte de Andy se a compreensão, os recursos e o apoio médico disponíveis hoje em dia existissem em 1980. Ela pintou o retrato de um homem que não era apenas uma estrela decadente, mas uma alma muito sensível, que lutou mais do que o público alguma vez soube. Para aqueles que amavam a sua música e sofriam com as suas perdas, a verdade era agridoce. O mistério foi resolvido, mas uma tristeza ainda maior permaneceu, porque a vida de Andy Gibbs poderia ter sido demasiado longa, e a sua música continuaria a inspirar o mundo durante décadas.